Ok, obrigada, Pedro. Eu vou, Laís, a gente tem duas perguntas, eu vou encaminhá-las ambas para você, e aí você, na sua fala, vai organizando a resposta, por favor, né? A primeira pergunta é do Tadeu, né? Ele fala sobre a remuneração de dirigentes no Miroski, o que o Miroski diz sobre isso. E aí ele coloca assim, em termos bem fortes, ele pergunta, os dirigentes, eles são vistos como bandidos ou como altruístas? Né, a partir dessa determinação da remuneração dos dirigentes pelo Miroski. E a segunda pergunta que eu queria endereçar é do Felipe, e ele diz que o Miroski foi uma construção coletiva, e nesse cenário de desmonte das políticas públicas e dos conselhos de extinção de alguns fundos pela PEC 186, qual o cenário que o terceiro setor tem pela frente? Obrigada pelas perguntas da audiência. É sempre bom a gente poder, enfim, dialogar também sobre a nossa realidade, nosso cenário político, né? E ambas as perguntas estão relacionadas a isso. Quando a gente pensa se o dirigente é bandido ou altruísta, a gente está também diante de um cenário que a gente chama de criminalização burocrática, criminalização administrativa das organizações da sociedade civil, que é uma vertente do que já era conhecido da criminalização dos movimentos sociais e dos ativistas, né? Isso porque a gente está em meio a um cenário de criminalização de toda e qualquer atividade política, né? Então, as organizações que atuam na esfera pública, elas também estão provocando, elas também estão criticando o Estado, elas também estão trazendo temas que nos interessam enquanto sociedade, enquanto democracia, e que muitas vezes incomodam os nossos governantes, especialmente os governantes autoritários, que não estão abertos a serem permeados pela participação da sociedade civil. Existia, sim, essa ideia de que, para acesso aos benefícios fiscais, as organizações deveriam ter dirigentes altruístas e voluntários, e justamente com o processo de profissionalização das organizações da sociedade civil e a necessidade de que esse campo seja permeado por pessoas que queiram se dedicar, que queiram fazer carreira na área, a gente quer atrair mais jovens que se dediquem, de fato, ao terceiro setor, e por isso a legislação toda foi modificada, né? Então, entre essa agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil, especialmente ali entre 2014 e 2016, foram muitos atos normativos que foram mudados para permitir, para autorizar, para deixar de ser um obstáculo legal a remuneração de dirigentes. Então, hoje, sim, é possível, autorizado, é legalmente permitida a remuneração dos dirigentes das organizações da sociedade civil, inclusive sendo alocado nos projetos com recursos públicos. E aí a lei traz as limitações disso, tem que ter correspondência com o objeto do plano de trabalho, tem que ter uma carga horária enfim, efetivamente dedicada, qualificação técnica necessária para isso. Há na legislação tributária, na 9532, uma limitação de 70% do teto do maior salário do Poder Executivo Federal, que dá uns 39 mil reais, esse teto de 70 dá uns 27 mil, em grosso modo, né? Além de ter, enfim, alterações e mudanças quando a organização é o CIP, ela precisa ser, enfim, essa remuneração tem que ser obrigatoriamente seletista, e aí pode ter o teto de 100%. Tem diversas características e limitações para cada tipo de situação, se vai ser seletista, pro labore, enfim, e a partir da titulação existente. Mas fato é que não é mais proibido. Isso é uma informação importante de gravar. Então, a gente não está falando de bandidos, a gente está falando de pessoas sérias que se dedicam a gerir organizações de sociedade civil importantes para o nosso país. E óbvio que toda a questão do Miroski e dos recursos públicos em geral depende de orçamento. Então, Felipe, muito pertinente você trazer não só a PEC 186 de agora, mas também a gente tem desde a PEC do teto de gastos anterior, que acaba limitando muito a atuação do terceiro setor, assim como a atuação de políticas sociais e ambientais em geral, né?
Então, é bem importante que a gente possa estar atento ao tema do orçamento, buscar incidir, influenciar dentro do Congresso, das assembleias, das câmaras de vereadores, para que a gente possa garantir que as áreas de atuação que são de interesse público, que são relevantes e que são típicas do terceiro setor, possam também ter orçamentos garantidos para que a gente possa fazer as transformações sociais necessárias no nosso país. Então, a gente tem um cenário muito ruim, muito adverso, de muita criminalização, mas não é sem luta que a gente sobrevive a esse cenário. É justamente fazendo as denúncias necessárias e buscando alianças, articulações, para que a gente possa, de fato, avançar nesse campo de forma a demonstrar à sociedade que há uma confiança pública existente nessas organizações. E por isso as doações são tão importantes, porque as doações também elas dão uma legitimidade da sociedade, uma legitimidade dos indivíduos, uma legitimidade das empresas, para além do que o Estado esteja disposto a aportar. Mas, de fato, enfim, a Lei 3.019 não garante o recurso, ela diz a forma como esse processo de execução de recursos vai ser acessado e dispendido, e a gente precisa, enfim, mobilizar e atuar junto com os nossos governantes para poder fazer com que esses recursos cheguem aonde precisam chegar. Perfeito, Laís. Obrigada, Laís. Você, inclusive, já respondeu uma outra pergunta que eu iria trazer, e acho que a sua resposta já contempla a pergunta do Gustavo Fernandes, que é um dos brigadistas presos pela polícia do Pará durante o combate de incêndios florestais na Amazônia em 2019. E ele pergunta como enxergamos, de maneira geral, a perseguição do atual governo federal e seus adeptos contra as OSCs de proteção ambiental na Amazônia. Você já respondeu isso falando da criminalização, não sei se você gostaria de colocar um adendo mais para o Gustavo. Acho que só o último recado seria que, justamente porque a gente está vivendo esse momento que é mais adverso ainda, a conformidade legal ela tem uma importância maior ainda. As organizações precisam cuidar dos seus telhados de vidro. Quanto mais lacunas e quanto mais questões a organização tiver em termos administrativos, burocráticos, mais ela tem a possibilidade de ser perseguida nesse cenário, né? Então, é muito importante que a gente cuide reputacionalmente de todos os processos de gestão para evitar que essas criminalizações aconteçam. Mas, mesmo assim, no caso específico do Saúde e Alegria, foi uma criminalização muito exacerbada, né, com os brigadistas que, enfim, por conta do fogo, da Amazônia, tentando reverter a narrativa de que quem estava protegendo a floresta estava, de fato, colocando fogo na floresta, e ali nem tinha tanto a ver só com uma questão burocrática, né, mas você vê que a perseguição, no final do processo, a gente percebe que não foi exatamente a questão do vínculo do CNPJ, do CPF, a gente não vai ter muito tempo de explicar aqui o caso como um todo, mas eu acompanhei e olho porque admiro muito a organização Saúde e Alegria e me solidarizo aí com os brigadistas e com tudo que vocês viveram, né? Mas vamos lutando junto para que isso não aconteça mais. E quando acontecer, que a gente se defenda. Por isso estava falando também nas articulações e nas redes, né? Acho que Laís falando